Saca 1. O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011, de janeiro a dezembro, e o primeiro semestre de 2012, na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Olhando no gráfico, nós vemos que cada barra corresponde a um mês. Tem uma parte em cinza, que é o aberto, e uma parte de branco, que é o oculto. E segundo o texto, a taxa total é a soma dessas duas. Por exemplo, se eu pegar o mês de janeiro, eu somo 7,6 com 2 e obtenho o total. Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2012, aqui no final, tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012. Ou seja, a taxa do oculto, que é essa de branco, aqui em dezembro foi a metade do que foi em junho. Em junho está aqui, ó. Essa taxa foi 2,2. Se em junho nós tivemos essa taxa como 2,2 e ele está pedindo para supor que em dezembro foi a metade, então ele está pedindo para supor que em dezembro essa taxa de desemprego oculto foi de 1,1. É isso que ele está pedindo para supor. E que a taxa de desemprego total em dezembro seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Como é que é o negócio? E que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Seja igual à taxa em dezembro de 2011. Ótimo. Então, aqui está o total em 2011, essa linha aqui, ó, né? É o total em 2011. E ele pediu para supor que a taxa em dezembro de 2012 seja igual. Ou seja, em dezembro de 2012, o total do desemprego foi 9, né? Porque foi igual a essa linha, que é o total em 2011. E qual que é a pergunta? Nesse caso, a taxa de desemprego aberto, que é esse de preto aqui, em dezembro de 2012 teria sido. Eu sei, então, que o total é igual ao aberto mais o oculto. E o total, ele me deu. Ele falou que é igual a 9. O aberto é o que ele está perguntando. E o oculto é aquele lá do início, que é 1,1. Né? Então, aqui é só resolver essa pequena equação. Né? Mantemos o A de um lado e do outro lado fazemos 9 menos 1,1. Portanto, o A vai dar 7,9. Letra E. O 2 também já fizemos. Enem, uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: Correios, internet, mídias sociais, SMS e rádio TV. E aqui nós temos o gráfico dividido em 2 blocos. Nós temos a categoria A e B, e na outra as categorias C e D. Categorias não, as classes sociais. As categorias são Correios, internet, mídias sociais, SMS e rádio TV. Então a gente percebe aqui, por exemplo, se a gente olhar para A e B, aqui em preto está o percentual correspondente a Correios, depois o percentual correspondente à internet, e assim por diante. Tá, uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B, então a empresa vai pegar uma categoria aqui e outra aqui em C e D. De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores, então ela tem que pegar a melhor categoria aqui e a melhor aqui também. Quais devem ser as mídias escolhidas, né? Qual deve ser, então, aqui, essas 5 categorias aqui, quais devem ser escolhidas? Uma em A e B, uma em C e D. Em A e B, a gente nota que o mais alto é o segundo, né, que corresponde à internet, enquanto que em C e D a gente percebe que o mais alto é o primeiro, que é o Correios, né? Então, como ele usou a palavra respectivamente aqui, então é internet e Correios. Letra B. Né? A diretoria de uma empresa de alimentos resolve apresentar para seus acionistas uma proposta de novo produto. Nessa reunião foram apresentadas as notas médias dadas por um grupo de consumidores que experimentaram um novo produto e mais 2 concorrentes. Então está aqui o produto em preto e os 2 concorrentes.
né? A gente percebe nesse gráfico que, por exemplo, a gente avalia características, por exemplo, a forma. A forma, ela foi comparada entre o produto proposto e os dois concorrentes. A gente percebe que quando o assunto é a forma, o produto proposto ficou melhor do que os outros dois. Uma diferença pequena, mas ficou melhor. Se a gente olhar para a característica tamanho, a gente percebe que o produto proposto empatou com os outros dois, né? E se a gente olhar, por exemplo, para a característica textura, o produto proposto, que é o pretinho, ele até perdeu para um dos concorrentes, né? E a pergunta é justamente essa: qual é, que é a característica que dá a maior vantagem para o produto proposto em relação aos outros, né? Então, dessas características, qual é aqui aquela que o produto proposto está mais destacado em relação aos seus concorrentes, né? Se a gente for olhar, então, vai ser o sabor aqui, né? O sabor, essa questão eu não ia acertar nem a pau. No sabor, o produto proposto ele está muito à frente dos dois concorrentes. No odor, ele também está à frente. Mas como ele pediu aquela que dá maior vantagem, é o sabor, né? No sabor, a gente pode olhar assim, falar assim, a nota dele no sabor foi até menor do que em outros quesitos, mas como a pergunta é sobre aquele que ele se destaca em relação aos outros, né? É no sabor que ele se destaca dos outros. Por exemplo, no tamanho, ele tem uma nota muito maior do que do sabor, porém ele não se destaca em relação aos outros, né? Ele está na mesma situação que os outros. Então, é o sabor. É um pouco contra-intuitivo, é isso mesmo que você disse, Poliana. Numa primeira olhada, a gente não marcaria o sabor, mas depois da explicação, tenho certeza que você concorda comigo. Não é? Uhum. Vou ler aqui e analisar contigo. As Olimpíadas são oportunidades para o congraçamento de um grande número de países, sem discriminação política ou racial, ainda que seus resultados possam refletir características culturais, socioeconômicas e étnicas. Em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, o total de 300 medalhas de ouro conquistadas apresentou a seguinte distribuição entre 196 países. 300 medalhas, 196 países participantes, conforme mostra o gráfico. No gráfico, por exemplo, você vê que os Estados Unidos obteve 40 medalhas, a Rússia 32, a China 28, a Áustria 15, a Alemanha 13 e 171 medalhas ficaram com outros países. Vamos analisar então as afirmações. Esses resultados mostram que na distribuição das medalhas de ouro em 2000, letra A, cada país participante conquistou pelo menos uma. Dá para afirmar isso, que cada país participante conquistou pelo menos uma? Houve 196 participantes. Vamos supor aqui que um dos participantes foi Portugal. Portugal. Certeza que Portugal foi um dos participantes. Dá para mim concluir aqui que Portugal ganhou pelo menos uma medalha? A partir desse gráfico, desse texto? Não. Não dá para concluir isso, né? Então, vamos eliminar isso aqui. Não dá para fazer essa conclusão. Talvez seja verdade, mas não dá para retirar isso do texto e nem do gráfico. B. Cerca de 1/3 foi conquistado por apenas 3 países. Bom, vamos ter que fazer a conta. Eu vou pegar os 3 países que mais ganham medalha. Estados Unidos, mais Rússia, mais China, né? Os 3 que ganham mais medalhas. Quanto é que dá? Estados Unidos 40, Rússia 32 e China 28, né? Quanto é que dá essa conta? 40 com 30, 70. Com 20, 90. Com 10, 100 medalhas aqui, ó. Nesses 3 países, né? E qual que era o total de medalhas? 300. 300, né? Se eu pegar 300 e dividir por 100, Poliana, cancela 2 zeros, papá, 3 dividido por 1 é 3, né? Então, é verdade, né? 1/3 das medalhas foi conquistado aí por 3 países, né? Então, a letra B é a resposta. Eu não precisaria analisar mais nada. Mas vou analisar aqui só para desencargo de consciência. A letra C diz assim: os 5 países mais populosos obtiveram os melhores resultados. Teria que saber um pouco de geografia. Os 5 países mais populosos é China, Índia, né? China, Índia, Indonésia. Aí depois o próprio Estados Unidos. 1, 2, 3, 4. Antigamente era o Brasil aqui. Não sei se o Brasil ainda vem aqui em quinto ou se é o Paquistão. Se duvidar, hoje é o Paquistão. Mas com certeza a gente olha aqui que não é o caso, né? A Índia, por exemplo, que é o segundo, nem aparece aqui, né? Então, isso aqui é falso também.
A letra D, os 5 países mais desenvolvidos obteram os melhores resultados? Não necessariamente, né? A gente sabe que, por exemplo, China e Rússia não estão aí entre os considerados países mais desenvolvidos do mundo. Não é isso, né? Países desenvolvidos são os Estados Unidos, a Alemanha, a Áustria, a Austrália, né? Países europeus, mas não é o caso de Rússia e China, não. Falso também. E a letra E diz que 1/4 das medalhas foi conquistado pelos Estados Unidos. A gente teria que verificar se 40 corresponde a 1/4 de 300. Eu vou dividir 300 por 40 e ver quanto é que dá, né? Ó, 30 dividido por 4, 4 vezes 7, 28, né? Sobra 2. Acrescentaria um zero aqui, 7, mas ele dizia que era 1/4, né? Uhum. Né? Será que 1/4 é 40? Não, não é isso, não é o que vai acontecer, né? Então já está fora também, falso. Então, conforme a gente já sabia, era a letra B mesmo. Né? Cerca de 1/3 foi conquistado por apenas 3 países. A 2 também é vou ler aí, né? O cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, ele tem 350 bactérias do tipo 1 e 1.250 do tipo 2. Isso na segunda-feira. O gráfico apresenta a quantidade das bactérias de cada espécie em função do dia, durante a semana. Então, nós temos os dias, né, e a quantidade de bactérias naquele dia, separado por cada espécie. E a pergunta é em que dia dessa semana que nós temos a quantidade total de bactérias no número máximo. Ora, então você pega todos os dias aí e soma a quantidade das bactérias. Por exemplo, na segunda você tem 350 do tipo 1, 1.250 do tipo 2. Tu soma, né, 350 mais 1.250 dá quanto? Dá 1.600, né? 1.600. Então você tem 1.600 total na segunda. E na terça? Na terça você tem 800 do tipo 1 e 1.100 do tipo 2. Vai dar o quê? Vai dar 1.900 na hora que você somar. 1.900. Na quarta? Na quarta você tem 300 do tipo 2 e 1.420 do tipo 1. 1.420 não, 1.450. Isso aqui vai dar 1.750 no total. E na quinta? Na quinta tem 650 com 850. 600 com 800 é 1.400. Então aqui vai dar 1.500. Nós estamos na quinta, né? E na sexta? Na sexta nós temos 300 com 1.400. Dá 1.700 total. E no sábado? 290 com 1.000. Que dá 1.290. E no domingo? Nós temos 0 aqui com 1.350, que dá 1.350. 1.350, né? 1.350. Terça-feira, então. Então, o dia que tem mais é na Terça-feira. Terça-feira, que letra é a letra A. Ah. Entendeu? Entendi. Vamos lá. O cartão micro SD é um tipo de mídia utilizado para armazenamento de dados, arquivos, fotos, filmes, músicas, etc. No usuário tem um cartão de 16 GB, por exemplo, 16 GB, utilizado no seu computador, e ele mostra esse gráfico aqui, ó, 30% do espaço está livre, 10% é música, 22% é foto, vídeo é 13% e aplicativo é 25%. O usuário adquiriu um novo cartão de 32 GB. 32 GB, Poliana, você sabe que é 2 vezes 16, né? Então, um cartão com o dobro de capacidade. Né? E ele vai copiar os dados dele desse cartão para esse aqui. Só que a pergunta é o seguinte, o espaço disponível nesse cartão aqui vai ser quantos GB? Vamos pensar o seguinte, se eu pegar as fotos, que aqui ocupa 22% desse cartão, só as fotos, vai ocupar quanto no novo cartão aqui? Aqui ela ocupa 22%, só que aqui ela vai ocupar só a metade, né? Porque aqui é o dobro de tamanho, né? Então as fotos vão ocupar 11%, né? Só. Na verdade, ele está dizendo aqui no enunciado que ele vai copiar as fotos, os vídeos e os aplicativos. Ele não vai copiar as músicas, não. Se eu somar aqui o foto mais vídeo mais aplicativo, foto mais vídeo mais aplicativo, quanto por cento eu tenho do cartão? 25 com 22, mais 13 dá 60, não? 60%. Então, eu vou trazer essa quantidade de coisa que aqui é 60 para esse outro
que tem o dobro da capacidade. Então, que era 60% desse cartão 16 GB, vai ser quanto aqui nesse novo cartão? O total. Vai ser 30% desse cartão aqui, né? Ou seja, o espaço livre que ele está perguntando é o restante. Se 30 vai ser o que ele gastou, quanto é que sobra livre? 70, né? 70 mais 30, 100%, né? Então, letra C. Certo? Certo. Vamos lá. Eu vou ler e vou responder junto contigo. Para fazer uma campanha contra o tabagismo, o empresário encomendou uma pesquisa com pessoas que trabalham em suas 5 empresas para saber quantas fumam. O gráfico mostra o número de pessoas entrevistadas e quantas responderam ser fumantes em cada uma das suas empresas. Então, nós temos o número de pessoas entrevistadas e a quantidade dessas pessoas que são fumantes no gráfico. Se eu olhar na primeira coluna, por exemplo, 40 é quanto foi entrevistada e 6 é quantos eram fumantes. Qual dessas 5 empresas tem o menor percentual de fumante? Vou ter que fazer a conta. Por exemplo, na empresa 1, quantos funcionários eu tenho? Eu tenho 40, né? Então, 40 é 100%. Quantos são fumantes? São 6. 6 é quantos por cento de 40, né? Passa a regrinha de 3. Tenho que 600 é igual a 40x, né? Ou seja, quanto é 60 dividido por 40? 60 por 4 é 15, né? Então, na primeira empresa, eu tenho 15% de fumante. Na segunda empresa, eu tenho que achar que tem o menor percentual. Na segunda é 15 entrevistados, que é 100% dos empregados, e 3 são os fumantes. Dá quantos por cento? Regra de 3 de novo, né? Vou ter 15x igual a 300. Né? Se eu dividir 300 por 30, daria 10, mas por 15 vai dar 20, né? Ou seja, 20% na segunda empresa. Está pior do que na primeira. Vamos para a terceira empresa, que é a que você respondeu aí, né? Eu tenho 16 funcionários, que é todo mundo, né? Dos quais 2 são fumantes. Quantos por cento são esses 2? Então, eu tenho 16x é igual a 100, ou seja, x é igual a 100 dividido por 16. Esse não vai dar um número inteiro, né? Se fosse 100 dividido por outra coisa, mas 100 dividido por 16 vai dar 6,25. Olha, deu baixinho, né? 100 mesmo? Não é 100 não, é 200, tá? 200, 200. Então é outra coisa. 200 dividido por 16 deu 12,5. Até agora, o mais baixo, né? Mas vamos analisar as outras. Quarta empresa. Na quarta empresa, são 23 funcionários, representam 100%, e 5 é a porcentagem de fumantes, né? Ou seja, 23x é igual a 500. X é 500 dividido por 23. Que dá 500 dividido por 23 dá 21,7. Ruim demais, né? E vamos ver a última empresa? A última empresa eu tenho 28 funcionários, que é 100%, do qual 3 fumam. Né? Ou seja, 28x é igual a 300. 300. Então, o meu x é 300 dividido por 28. Dá 10,71. 10,71%. Então, qual é a menor porcentagem aqui? É justamente a última, né? 10,71. Letra E. Se a gente olhar no gráfico, vai ver aqui, né, que realmente, né, ela tem 28 funcionários e só 3 eram fumantes, né? As outras aqui, ó, tem bem menos funcionário e mais fumante. A 3 até tem um fumante a menos, só que tem bem menos funcionário. E a primeira tem muito funcionário, mas tem o dobro de fumante e não tem o dobro de funcionário. Então é a quinta empresa que ela tem menos fumante, certo? A próxima do Enem é a número 11. Essa 11 eu vou resolver contigo. Pode ser? Pode. Uma dona de casa vai ao supermercado fazer a compra mensal. Ao concluir a compra, observa que sobrou R$ 88. Seus gastos foram distribuídos conforme mostra o gráfico. As porcentagens apresentadas no gráfico são referentes ao valor total, em reais, reservado para a compra. Qual o valor em reais que foi reservado para a compra? Qual o valor em reais foi reservado para a compra? Não sei. E se eu não sei, eu chamo de X.
X, valor reservado total, né? Valor que eu não sei, o valor reservado total é X. Se eu não sei, é X e é também o que ele pergunta. Eu sei que depois que ela gastou tudo isso aqui, sobrou 88. Agora vamos dar uma olhada. Ela gastou R$30, R$30 não, 30,02% com carnes e embutidos. Ela gastou 17,5% com produtos de limpeza. Ela gastou 12,4% com o quê? Com frutas e verduras. Tá caro essa fruta e verdura. E ainda gastou 22,30% com massas enlatadas. Nossa, eu já gosto de enlatado. Já comprou embutidos, sabe? Mesmo comprou enlatado aí. 22,30%. Isso aqui é o total em porcentagem referente ao valor total. Vamos ver quanto é que dá essa porcentagem aqui, ó. Dá 2 aqui no final. 0 com 5 com 4 dá 9, com 3 dá 12. Sobe 1 aqui. Põe uma vírgula aqui. 1 com 7, 8. Com 2, 10. Com 2, 12. Sobe 1 de novo. 1 com 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui está o total que ela gastou do dinheiro dela na compra. Ela gastou 82,22. Né? Ou seja, dos 100%, ela gastou 82,22, né? Então, quantos por cento sobrou? Né? Dos 100% ela gastou 82,22. 0 menos 2 não dá, tem que fazer 10, né? Que daria 8 aqui, ó, era 9. Aqui era 10. Então, ficou 9. 9 menos 2 é 78. Aqui... Vamos fazer a conta certinha, né? 0 não dá, não dá, tem que prestar aqui. Aqui ficou 0, aqui ficou 10, passou a ser 9, aí aqui ficou 10, passou a ser 9, ficou 10, tá. 9 menos 2 é 7 de novo, e 9 menos 8 é 1. Então, o que sobrou da porcentagem dos 100%, sobrou 17,78. Então, nós temos aqui a seguinte informação, 17,78 é os R$88 que sobrou, que está aqui no enunciado, os 88. E a pergunta é quanto é que ela reservou. Então eu tenho o 17,78%, mas eu quero saber quanto vale o 100%. Né? Quanto é que vale o 100%? Então vamos fazer multiplicação cruzada. Vou ficar assim, ó, 17,78x é igual a 8.800, né? Multiplicando o 100 por 88. Portanto, x é igual a 8.800 dividido por 17,78. Aí sim, aí você está lá no Enem, como é que você resolve essa divisão aí com vírgula? Como todos os resultados são bem diferentes, eu falaria assim, eu transformo esse 17 em 18, que fica mais fácil, né? O que daria se eu dividisse 8.800 por 18? Se tu dividir por 18, vai dar, né? Tô falando assim, tu tá lá no Enem, tu faz isso aqui, ó, aproxima, né? Por 18. Isso aqui vai dar 489, aproximadamente. Aí tu vai olhar lá para as respostas, qual que tá mais perto de 489? É a letra D, né? Que é 500. É a letra D que é 500. Na verdade, se eu dividisse o 8.800 por 17,78, daria 494, né? Ia dar próximo de 500. Então, a resposta correta aqui ia ser a letra D, de dado. Tá bom. Vamos lá, então. Enem, nos últimos anos, o aumento da população aliado a crescente consumo de água tem gerado inúmeras preocupações, incluindo a sua utilização do produto de alimentos, na produção de alimentos. O gráfico mostra a quantidade de litros de água necessária para a produção de 1 quilo de alguns alimentos, né? A gente olha aqui, por exemplo, para produzir 1 quilo de arroz, nós gastamos 2.500 litros de água. 1 quilograma de arroz, segundo o gráfico aí, é 2.500 litros de água, né? Aí nós temos a carne de boi ali também, né? O milho, etc, né? Formando ali cada um, tem o gráfico. Aí a pergunta é o seguinte, ó.
com base no gráfico, para a produção de 100 kg de milho, 100 kg de trigo, 100 kg de arroz, 100 kg de carne de porco e 600 kg de carne de boi, a quantidade média necessária de água por quilograma de alimento produzido é aproximadamente quantidade média. Né? Então, eu vou ter que pegar 100 kg de milho, vou pôr aqui 100 kg de milho. Né? Para 1 kg de milho, cadê o milho aqui no gráfico? Para 1 kg de milho, está aqui meu gráfico. Mais ou menos 1.000 litros de água, né? Para 1 kg de milho, 1.000 litros de água. Só que para 100 kg é 1.000 vezes 100, né? Ou seja, 1.000 litros multiplicado por 100. Vai dar 100.000 litros para 100 kg de milho. E para 100 kg de trigo? 100 kg de trigo. Vamos procurar o trigo no gráfico? O trigo está aqui, um pouquinho mais alto que o milho, né? O milho eu pus 1.000. O trigo não chega a dar 2.000, né? Ele está mais ou menos no 1.500. Está bem no meio, entre o 1.000 e o 2.000. 1.500. Então, eu colocaria aqui 1.500 e multiplicaria por 100 de novo, né? Então, vai dar 150.000 litros. Litros. 100 kg de trigo, 100 kg de arroz. 100 kg arroz. O arroz é 2.500, né? Está aqui no início. Por quilo, só que são 100 quilos, então vai dar 2.500 e tem que colocar mais 2 zeros, ou seja, vai dar 250.000 litros. 100 kg de carne de porco, carne de porco está bem aqui em cima, ó. 100 kg de carne de porco. 100 kg de porco. O porco, cada quilo é 5.000 litros. 5.000. E eu vou ter que multiplicar por 100, né? Então vai dar 500.000 litros. E quem mais está faltando? 600 kg de boi. Nota que no boi ele mudou, ele colocou 600 kg de boi. 1 kg de boi, tá bem aqui, ó, é 17.000. Então, 1 kg é 17.000. E eu vou ter que multiplicar por 600. Nossa, então aqui vai ficar 17 vezes 600. Nossa, essa conta aqui é um pouquinho mais difícil, porque quando era multiplicar por 100, era só colocar 2 zeros, né? Agora, complicou, hein? 17.000 vezes 600. Dá 10.200.000. 10.200.000 litros. Se eu somar, então, todo mundo aqui, vai dar quanto? Se eu somar, ó, 100.000 com... Aqui eu tenho 100.000. Aqui eu tenho 100.000, já dá 200.000. Com 200.000 aqui, 400.000. Aí 50 com 50, 100. Com 400, 500. Com 500 que já tem aqui, 1 milhão. 1 milhão com 10.200.000 dá 11.200.000 no total, né? Somando todo mundo. Só que como ele falou quantidade média, eu vou ter que dividir isso aqui pela quantidade de quilos, né? Quantos quilos eu tenho? 100, 200, 300, 400, 1.000, né? Tem que dividir isso aqui, então, por 1.000. O bom aqui que dá por dar 3 zeros. Com 3 zeros, sobrou 11.200. Que está na letra B de bagre. Certo, Poliana? Certo. Certo, né, Poliana? Você está cansada, né? Tô com fome. Te entendo, Poliana. É uma doença que nós temos em comum. 14. Vou ler com você e vou te perguntando. Temos um gráfico aí, por vias seguras, mortos em acidente de trânsito. Temos um gráfico. Vamos ler sobre o que é. O gráfico divulgado pela Associação por Vias Seguras traça objetivamente, a partir de dados do Ministério da Saúde, um histórico do número de vítimas fatais em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil ao longo de 14 anos. Né? Então, nós temos 14 anos aqui, nesse eixo aqui, ó, aqui, anos, né? E aqui nesse outro eixo aqui, o número de vítimas fatais. Né? Então, nós vamos avaliar as informações que estão nas afirmativas A, B, C, D e ver qual que é verdadeira. Por exemplo, a letra A diz assim, ó, aumentou de forma progressiva, né? O número de vítimas fatais aumentou de forma progressiva ao longo do período. Então, se nós olharmos para o gráfico, o número de vítimas aumentou de forma progressiva, isto é, sempre aumentou, nunca teve uma queda aqui durante todo esse intervalo? É falso. É falso, né? Porque primeiro teve uma queda e depois aumentou, né?
Então, a primeira alternativa aqui não é verdadeira por causa dessa palavra aqui, ó. Aumentou de forma progressiva. Letra B. Teve sua maior redução no final da década de 90? Será que a maior redução foi no final da década de 90? Foi 2000. Em 2000. 2000 é o último ano da década de 90, né? A década de 90, ela vai de 91 até 2000, não é verdade? Então, 2000 foi o último ano da década e foi ali. Né? A maior queda foi entre 99 e 2000. Então, essa daqui é verdadeira. Nós já temos o nosso gabarito aí. A letra C pergunta assim: estabilizou-se nos 5 primeiros anos do século XXI? Será que ela se estabilizou aqui entre 2001 e 2005? Não, né? Ela está crescendo, né? Então, é falso isso aqui. Letra D. Sofreu mais redução que aumento? Será que ela sofreu mais redução que aumento? Basta a gente olhar onde ela está no início e onde ela está no final, né? Ou seja, a gente vê que o saldo foi de aumento, né? Então, falso também. E a última diz que ela se estabilizou na passagem do século XX para o XXI. Mas se a gente olhar de 2000 para 2021, tem um crescimento e não estabilização. Então, falso também. E a correta é a letra B. Né? Isso. Simples. 16 também é do Enem. Eu vou ler contigo. Enem, os dados do gráfico seguinte foram gerados com base em informações colhidas no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE. Temos o gráfico e a pergunta é: supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi D. Né? Então, aqui nós temos os desempregados em março de 2010. Esse gráfico é sobre março de 2010. E esse número aqui ele é dado em milhões, né? Cadê aqui onde está escrito que ele é dado em milhões? Em algum canto aqui, né? Ah, não é dado em milhões, não. Minto. Esse número aqui é taxa, né? Se é taxa, significa que ele é dado em porcentagem, né? 9,8% dos entrevistados estão desempregados. Poliana, se fosse 10% de 250 mil, não precisava fazer nem conta, né? Seria a letra B. Só que é 9,8, né? Eu tô com a dúvida se vai ser 24.500 ou se é um número bem próximo de 25 mil, né? Bom, como eu não sei, eu vou fazer assim: 100% seria 250 mil, né? Que é o número que ele me deu. E 9,8 vai dar quanto? Vai dar X, multiplica por usado. Então, vou ter que multiplicar 9,8 por 250 mil. 9,8 vezes 250 mil. Ixi, dá 2.450.000, ó. É tudo isso. Igual a 100. Isso aqui, vezes x é igual a... Isso aqui é igual a 100x, né? Ou seja, eu vou ter que dividir por 100. Cortar 2 zerinhos aqui. Cortando 2 zerinhos, sobrou 24.500, né? Igual a x. 24.500 é a letra A. Né? Tinha uma letra que dá exatamente igual. E eu também chutaria na letra B, Poliana, sem fazer conta, porque isso aqui é 10%, seria 25 mil, né? E 10% é muito próximo de 9,8. Porém, tem uma alternativa que dá exatamente 9,8. Certo? Certo. 17. Vou fazer 17 junto com você e eu pergunto aqui, né? Enem, o gráfico a seguir expõe números da gripe A, H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma está completamente imunizada. Que é essa última aqui, né? Trabalhadores da saúde. Aí nós temos o gráfico, você vê aqui qual é a categoria, por exemplo, aqui. Essa segunda é gestante. Gestantes já foram vacinados quantos? Você traz aqui, ó, foram vacinados dos 55% mais ou menos das gestantes, né? Tá, mas qual que é a pergunta? De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus a mais exposta é a que menos vacinou. Você concorda comigo? Sim. Qual que é a que menos vacinou? É a primeira aqui, né? Adultos. É a primeira, adultos. Aí a gente procura aqui, ó. Adultos entre 20 e 29 anos. Letra D, certo? Certo. Você concorda comigo, Poliana? Sim. Ah, bom. Estou falando certo. Porque tá certo. Ah, Poliana, não deixa com raiva não, que eu peço um hambúrguer e mandei para sua casa. Agora.
18. Vou ler a 18 junto contigo e responder junto contigo também. Tá bom. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e pecuária, pois atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Sobe, desce, sobe. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda na participação do agronegócio no PIB e posterior recuperação. Ou seja, se o cara estava falando, olha, teve uma queda e depois uma recuperação, esse cara tem que estar por aqui, né? Tem que estar aqui no final do gráfico, né? Porque já aconteceu a queda e a recuperação, né? Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre quais anos, segundo o gráfico? Né? Basta eu olhar aqui, a queda começou aqui e terminou aqui. Entre quais anos? 2003 e 2006, né? Certo? Certo. Letra C. Você concorda comigo? Sim. Se você concorda comigo, então só tem uma coisa para dizer. Pronto. Então, matemática 5, módulo 2, página 103. Vamos lá. Atividades para a sala. Nós já fizemos alguns, né? Então, ótimo. Da número 3, nós vamos pular para o número 7, que é do Enem. Vou dar um tempinho para você fazer e depois nós discutimos. Letra D. Letra D, essa foi rápida, hein? Então, é isso aí mesmo, né? Nos X Games Brasil, em 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar uma manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta do mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 se refere ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo, né? Nesse caso, é quantas voltas? A gente sabe que uma volta completa 360. é 360. 2 voltas, 720, né? Mas ele não chegou a dar 3 voltas, né? Porque 3 voltas já ia dar 3 vezes 0, 3 vezes 6 vezes 18, 3 vezes 3, 9, ia dar 1080, né? 3 voltas. Então, ele não chega a dar 3, porém passa de 2. Quanto ele passa de 2? Basta a gente ver que se ele der 2 e mais meia, né? Ou seja, mais 180, vai dar os 900, né? Exatamente. Ou seja, 2 voltas e meia. Perfeito. Letra D. Ótimo. Tem um monte de exercício aí. Eu quero que você esqueça todos eles agora. Você vai... Primeira coisa que eu quero comentar contigo é que você já viu que esse negócio aí não cai muito no Enem, não, né? Sim. Então tem pouquinha pergunta. Você vai para o número 5 dos propostos, que é do Enem. Vamos lá. Enem. Ao morrer o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular de 3 quilômetros por 2, né? 3 por 2, quadradinho, retangular, que contém uma área de extração de ouro, que é delimitada por um quarto de círculo. Né? Então, a área de extração de ouro está aqui, ó, delimitada por um quarto de círculo. Que tem 1 quilômetro de raio. Você vê que o raio dessa área de extração de ouro é 1 quilômetro. Dado o maior valor dessa área, os irmãos concordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte dessa área de extração de ouro. Então você nota aqui que os irmãos não estão se importando com a área total de cada um, né? Eles não querem ficar com 1/3 da área total. Eles querem que a área de extração de ouro fique bem divididinha em 3, né? O restante que se dane, né?
Não está ligando muito, né? Então, aqui, se você olhar, por exemplo, o Pedro, aqui ó, dentro do círculo, ele tem a mesma área que o João e a mesma que o José. E fora do círculo, a área deles tem tamanho diferente, mas eles não ligam com isso, não. Porque o importante é a área de extração de ouro. Tá. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente. Então, em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João, esse primeiro aqui, ó, é qual porcentagem do total, né? Essa é a pergunta. Então, nós vamos ter que entender qual que é a área total do terreno. Bom, o terreno é um retângulo, né? De 3 por 2, 3 km por 2, ou seja, a base vezes a altura, 6 km quadrados, a área total, certo? Certo? Agora nós precisamos determinar a área do terreno do João, que aí nós vamos comparar com a área total. Só que o terreno do João, você vai concordar comigo que ele é um triângulo, né? Isso. Ele é um triângulo. O que você sabe sobre esse triângulo do João? Tu sabe que ele tem um lado aqui que é 2 km. Né? Esse lado aqui é 2 km. E tu conhece esse ângulo aqui, ó, vou chamar de θ. Tu conhece θ. Por que tu conhece θ? Porque um cantinho quadrado tem 90 graus, não é verdade? Isso. Só que se ele está dividido em 3 setores iguais, circulares, então aqui é 30, aqui é 30 e aqui é 30 também, né? 30, 30 e 30 dá 90, certo? Então eu sei que esse ângulo aqui é 30 e eu tenho o cateto adjacente. Então, para mim descobrir essa coisa aqui, que eu vou chamar de cateto oposto, né, esse ladinho aqui, eu poderia dizer assim, ó, olha, se eu sei o cateto adjacente e quero o oposto, eu posso usar a tangente. Tangente de 30 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que no nosso caso Deus, eu estudei isso, nunca aprendo, misericórdia. É 2 km o cateto adjacente. A tangente de 30, ele deu aqui pra gente, ó. Ele nunca dá um valor à toa, né? Ele já deu. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E ele falou que a gente pode usar 0,58. Né? Então, aqui eu já vou colocar 0,58. Esse 2 que está dividindo, já vou trazer aqui para multiplicar. É igual ao cateto oposto. Então, o cateto oposto é 2 vezes 0,58. 2 vezes 8, 16, né? Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Com 11, sobe 1. E 2 vezes 0 é 0, né? Porém, com 1 é 1. Então, dá 1,16. 1,16 o quê? Quilômetros, né? Então, eu descobri que essa medida aqui, ó, é 1,16 quilômetros. E agora eu posso calcular a área do João, porque o João tem um terreno que é um triângulo. E a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, no caso do João, aí a base é 2 km. Né? Tudo isso aqui é a base. A altura é 1,16. E dividir isso por 2, né? Dá para cancelar esse 2 com 2. A área do terreno do João é 1,16 quilômetros quadrados. Então, eu tenho a área do terreno do João e tenho a área total do terreno. Agora, ele quer saber a porcentagem, né? Então, 6 quilômetros é 100% e 1,16 é x%, né? Multiplico cruzado e eu tenho, então, que 6x é igual a 116, né? Multiplicando já o 1,16 por 100. X é igual a 116 dividido por 6. X vai dar, ó, se fosse 120, daria 20%, né? Se fosse 120 aqui, 120 por 6, daria 20. Falta um pouquinho para 120, né? Então não vai dar 20 aqui, vai dar 19%, que é a letra
Peraí. E. Bonitinho, né? Deixa eu ver se tem algum aqui do Enem. Não tem, né? Não tem mais nenhum do Enem.